Bom dia a todos! Nessa live nós vamos falar sobre como tirar manchas escuras da perna causadas por má circulação e qual é o risco dessas manchas. Então eu vou te mostrar cremes naturais, cremes artificiais industrializados que podem te ajudar com isso. Então, será que essas manchas e o escurecimento da pele nas pernas e nos pés são graves e indicam que você está tendo um problema sério de má circulação? Será que existe o risco de abrir feridas e úlceras na sua perna por conta dessa má circulação? E como clarear essa perna? Será que tem algum creme natural que faça isso? Ou será que é melhor algum produto químico? O que fazer? Como descobrir o que está causando o escurecimento das suas pernas? E como melhorar o aspecto das suas pernas e evitar que o problema continue? Se você tem problema de circulação, mancha na perna, dor na perna quando anda, peso nas pernas e varizes, este vídeo é para você. Então continue aqui com a gente, não saia, porque a gente vai encontrar uma solução para o seu problema. Antes de começarmos, deixa aí para mim nos comentários e também no chat. Me fala, me conta de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou aqui, Rio de Janeiro, capital, domingo de sol, 12:01. E eu aqui fazendo live para você. Então me conta de onde você está me assistindo agora. E me fala, você tem manchas na perna? Escreve aí nos comentários, escreve aí no chat que eu quero te conhecer melhor. E pessoal, grande parte das manchas e do escurecimento das pernas são causados por má circulação. Então o nosso sangue, ele sai do nosso coração cheio de oxigênio, cheio de nutrientes e vai até as nossas pernas pelas artérias. Só que uma vez chegando lá nas artérias, ele precisa voltar das pernas para o coração. E ele faz esse trajeto pelas veias. E aí a veia traz o sangue de volta para o coração para que esse sangue possa continuar circulando normalmente pelo nosso corpo. Em algumas situações, em alguns locais do nosso corpo, as veias trabalham contra a gravidade e, obviamente, isso exige um maior esforço por parte das veias. Isso exige que elas exerçam mais força e mais pressão naquele local para poder vencer a gravidade. E muitas doenças acabam atrapalhando o bom funcionamento das veias das pernas. Então, que doenças são essas? Varizes, trombose, algum problema que gere uma má circulação como um todo no seu corpo, como pressão alta, obesidade, diabetes. Então, tudo isso pode comprometer o bom funcionamento das veias das suas pernas, fazendo com que elas não levem como deveriam de volta o sangue para o coração. E o nosso sangue, como a gente sabe, ele tem uma substância chamada ferro, que é fundamental para carregar o oxigênio e também para manter o nosso corpo saudável. Então a gente precisa de ferro para que a gente continue vivendo. E quando o sangue não circula bem dentro das nossas veias, esse sangue pode se acumular e o ferro contido no sangue acaba pigmentando a pele, escurecendo a pele dos pés e das pernas e causando manchas acastanhadas que parecem ferrugem. Então o ferro e a hemosiderina, eles se depositam, causando o que a gente chama de inflamação de baixo grau na pele e originando o que a gente considera, o que a gente classifica como dermatite ocre, que é aquela coloração mais escurecida da pele, principalmente nas pernas, nos tornozelos e nos pés, que é muito comum em pessoas que têm problemas de circulação venosa, em pessoas que têm insuficiência venosa. Então, existem, além da insuficiência venosa, várias outras causas de manchas nas pernas, mas a má circulação responde por até 80% dos casos de manchas nas pernas em alguns estudos. Mas a gente precisa investigar outras causas também. E que causas são essas? Antes que eu te falar quais são outras causas de manchas nas pernas, faça um favor, deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque quando você dá o like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Então quando você dá o like, você faz com que outras pessoas entrem em contato com esse conteúdo, se informem desse conteúdo, né? Tenham acesso a essa informação e assim as pessoas vão poder tomar decisões melhores para ela
em relação à saúde. Então, isso é importante principalmente para quem não tem acesso ao hospital, a quem não tem acesso a médico, a quem não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, e essas pessoas precisam dessas informações para cuidarem, para fabricarem a sua qualidade de vida. Então, quando você deixa o seu like, você ajuda outras pessoas a terem mais saúde. Então, não custa nada, deixe seu like, vamos fazer esse conteúdo viralizar. E quais são as outras causas de manchas na perna? Diabetes, envelhecimento, a luz solar, alguma doença infecciosa como a erisipela, alguma doença autoimune como lúpus, dermatite atópica, urticária, algumas doenças do fígado que também podem causar manchas na pele e até mesmo alterações hormonais. Então, pessoal, não adianta passar um creme clareador se a causa do problema não for tratada, porque o processo vai se perpetuar. Então, por exemplo, você está com manchas na pele causadas por diabetes. Se você não controlar o seu diabetes, as manchas na perna vão continuar aparecendo. Não adianta passar o clareador. A mesma coisa, a má circulação. Se você passar o clareador e não cuidar da sua circulação, as manchas vão continuar aparecendo. Então, descobrir a causa é o principal para poder fazer o tratamento correto. Mas o principal objetivo desse vídeo aqui é a gente falar sobre cremes que podem ajudar a clarear. Então vamos separar em dois grandes grupos. Um de cremes naturais e outro grupo de cremes feitos com produtos químicos, mas que também contém substâncias adquiridas na natureza. Então, além dessas outras causas que eu falei, diabetes, alguma doença autoimune, o sol, o envelhecimento, a própria má circulação, as manchas também podem ser causadas por alguns medicamentos, como a cloroquina, a tetraciclina, a varfarina, quimioterápicos, a amitriptilina, que é um antidepressivo, a amiodarona, que usam para doenças cardíacas, a fenitoína, que é um anticonvulsivante. Então, essas medicações também podem causar manchas nas pernas. Então, se você toma algumas dessas medicações, é possível que as manchas nas pernas estejam sendo causadas por ela. Mas vamos lá para o nosso tema principal. E pessoal, de preferência, converse com o seu médico antes de usar o creme. Não é porque é creme que não tem efeito colateral. Se você quiser usar por conta própria, se você quiser ir contra a minha orientação, é menos arriscado utilizar os produtos naturais, que costumam ter menos efeitos colaterais, porque eles costumam ter uma intensidade menor no tratamento, ok? Então, o nosso primeiro creme de produtos naturais, tá? Vou falar primeiro dos produtos naturais, é o creme de aloe vera, também conhecida como babosa. Então, o aloe vera é utilizado há milênios, temos relatos desde o tempo do Egito Antigo. E é uma planta que é originária do norte da África e também da Península Arábica. Ela é rica em polissacarídeos e glicosídeos com propriedades anti-inflamatórias potentes. Então pode fortalecer a unha, a pele e cabelos e também pode ajudar a amenizar as manchas. Um outro produto natural é o óleo de rosa mosqueta, que é rico em ácidos graxos e vitamina A. A vitamina A pode ajudar a clarear a pele, como a gente vai ver em alguns produtos daqui a pouco. O extrato de alcaçuz, por ser rico numa substância chamada glabridina, inibe a produção de melanina, ajudando também a tratar essas manchas mais escuras. O óleo de melaleuca, que é antimicrobiano, anti-inflamatório, também pode ajudar a clarear manchas solares. E a papaína, que é muito boa, é um creme derivado do mamão papaya, que é utilizado para tratar úlceras, escaras, tem um grande poder anti-inflamatório, ajuda a fazer os curativos, ajuda a clarear a pele, porque ele remove as células mortas, proporcionando ali o que a gente chama de debridamento químico, ou seja, a retirada de substâncias indesejadas. Então o creme de papaína também é excelente para clarear as pernas, assim como o óleo de jojoba e também o óleo de amamelis e algumas composições que contenham a vitamina A e a vitamina C. Então, esses são os cremes naturais, tá bom? Óleo de jojoba, óleo de amamelis, papaína, óleo de melaleuca, extrato de alcaçuz, óleo de rosa mosqueta e aloe vera são as opções naturais. Vamos para as opções que são mais artificiais, que são produtos industrializados e químicos.
Então o primeiro é o ácido acetil salicílico, ou ácido salicílico, que é extraído da casca do salgueiro. Salgueiro que é usado há milênios para aliviar dores, inflamações e febre, e que também pode ajudar no combate a essas manchas causadas pela má circulação. Os cremes ricos em retinoides também, que são os derivados da vitamina A, como o ácido retinóico, podem ajudar nesse sentido, assim como a tretinoína, que é um derivado da vitamina A, que pode clarear as manchas por promover a renovação celular e também a produção de colágeno, ajudando inclusive a prevenir os sinais de envelhecimento. Então a tretinoína é uma substância comumente presente em cremes anti-envelhecimento. Uma outra opção é a hidroquinona, que inibe a produção de melanina e por esse motivo também clareia a pele. Mas olha pessoal, esses produtos químicos, eles obviamente têm riscos. Então eles podem causar irritação na pele, podem causar alergia e também podem até mesmo piorar o escurecimento da pele, que a gente chama de ocronose. Uma outra opção que é bastante versátil, que é muito utilizado pelos dermatologistas, é o ácido azelaico, que é derivado do centeio e do trigo. Como eu falei, ele é muito versátil porque ele clareia as manchas por inibir a produção de melanina e também é antibacteriano e anti-inflamatório. E agora, eu separei alguns cremes, 2 cremes na verdade, que eles são mais específicos para tratar as manchas da má circulação. O primeiro é o ácido cógico, que é produzido por espécies de fungos aspergilos. Aspergilos, inclusive, pode causar uma doença chamada aspergilose, mas também tem esse uso medicinal. Então, também tem esse ácido ele foi descoberto no Japão, porque lá no Japão o aspergillus é utilizado para fermentar a soja e fazer o molho de soja. Então, o ácido cógico, derivado do aspergillus, ele inibe a produção da melanina e frequentemente é utilizado em formulações manipuladas de cosméticos para tratar manchas de aplicações de varizes e também dermatite ocre e melasma. Ele é um inibidor potente da tirosinase, que é a enzima que produz a melanina e também tem propriedades antioxidantes. Um outro ácido utilizado também é o ácido tranexâmico, derivado da lisina, e tem o nome comercial na formulação, na apresentação oral, de transamin, que é usado geralmente para controlar sangramento excessivo em cirurgias. E ele pode combater manchas de má circulação por inibir a plasmina. Uma vez inibindo a plasmina, há uma redução da liberação de melanina e também há uma redução da inflamação, impedindo assim o escurecimento da pele. E um outro ácido também, derivado da cana-de-açúcar, é o ácido glicólico, que quebra substâncias que mantêm as células mortas aderidas à pele. Então ele promove uma esfoliação eficaz da pele, renovando as células daquele local de forma muito intensa e, consequentemente, clareando as manchas. E também combatendo o envelhecimento precoce da pele. Mas esse ácido, como ele é muito potente, a gente tem que tomar cuidado, porque em excesso ele pode causar reações cutâneas, pode aumentar muito a renovação celular e acabar prejudicando o processo e criando mais manchas. Um outro creme é o piquenogenol, que é derivado do pinheiro marítimo francês, o Pinus pinaster. E na apresentação oral, ele é comercializado com o nome de Flebon, muito utilizado aí pelo pessoal que tem má circulação. Mas na apresentação tópica, de creme ou pomada, ele tem ácidos fenólicos e antioxidantes que são excelentes para tratar as manchas da má circulação e também do melasma. Pessoal, sempre que a gente fala sobre clarear a pele, a gente tem que lembrar também da proteção solar. Então, sempre que você utilizar um creme clareador, necessariamente você precisa se proteger até mesmo da luz artificial dos ambientes, porque senão pode dar problema. Então, se você estiver fazendo uso, siga sempre a orientação do médico. Alguns desses produtos têm um horário melhor de aplicação. Por exemplo, o ácido retinóico, que é derivado da vitamina A, ele é melhor ser aplicado à noite, para fugir da exposição ao sol. Já o ácido tranexâmico, ele pode ser utilizado em horários mais espaçados ao longo do dia, sem maiores problemas. Avisos, tá bom, pessoal? Descubra a causa e trate a causa
antes de querer clarear, porque se você não souber o que está acontecendo, você não vai conseguir atuar da maneira correta. E o tratamento da má circulação, ele é multidisciplinar. Então não adianta só tomar remédio, não adianta só tomar um chá, não adianta só comer o cravo, ou utilizar a cúrcuma, ou utilizar o alecrim. Não. O tratamento da má circulação, ele precisa ter uma mudança do estilo de vida. Se você tem má circulação, muito provavelmente é porque o seu estilo de vida causou isso. Então é porque você tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, porque você está acima do peso. Então é fundamental atuar nesses pilares para que a sua circulação melhore, tá? Então foi pensando nisso que eu escrevi o livro O Código da Longevidade, 100 Hábitos para Passar dos 100 Anos. Nesse livro, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como ter o estilo de vida mais saudável do mundo. Se você ainda não leu, você está perdendo tempo. Então, ó, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade e invista esses míseros R$ 25,90 na sua saúde, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença e que esse investimento vai retornar infinitas vezes em forma de saúde e de qualidade de vida para você. Pessoal, compartilha esse vídeo, hein? Compartilhe esse vídeo, porque compartilhar saúde é um ato de amor. Então faça como meu amigo Felipe, lá de Fortaleza, que compartilhou já nos grupos de WhatsApp, que já compartilhou no Telegram. Compartilha você também. Em vez de ficar mandando mensagem falsa, em vez de ficar mandando fofoca, compartilha saúde para ajudar uma pessoa. Um abraço para Maria José Silva Nunes, de Sanharó, Pernambuco, para Maria Silveira, de Porto Alegre, para Nira, que está sempre aqui, lá de Parnaíba, no Piauí, Madalena Inácio, sempre com a gente aqui também. Bom dia para Edi Parnes, de Curitiba. Bom dia também para o Anderson Martins, de Paracambi. Já fui muito a Paracambi, ali no Tupi, hein, Anderson? Fui várias vezes já a Paracambi, eu gosto bastante da cidade. Um abraço para Murilo Chaves, lá de Marília. Um abraço para Isabela Ferreira, de Canela. Um abraço também para Luzia Pacheco, minha amiga, lá de Minas Gerais. Um abraço para Loiraci Silveira, para Bianca Souza também, aqui do Rio de Janeiro. Um beijo para Bianca. Beijo também para Maria Isabel de Carvalho Moraes. Um beijo para Vera Lúcia Ramos, lá da Paraíba. Para Lizar Bittencourt. Doutor João, estou com a parte das pernas e pés escuros. Doutor João, o que eu faço? Doutor João, estou com má circulação nas duas pernas. Meu nome é Lizarbe Bittencourt Carvalho. Lizarbe, fica aqui no nosso canal, preste atenção nos nossos vídeos, segue a nossa orientação, leia o Código da Longevidade, execute o que está escrito no livro, que a sua circulação vai melhorar, tá bom? Então, se você seguir o canal, seguir também as nossas orientações, a sua circulação vai melhorar. Murilo Chaves, usei um medicamento natural para psoríase fantástico. Em menos de um mês fiquei livre das lesões. Se alguém quiser, maravilha, Murilo, excelente. Lúcia, um abraço para a Lúcia, um abraço para a Jane Gaspar, para a Sueli, que está sempre com a gente aqui também, para a Lúcia Costa, para a Vânia Sumac, para o Charles Douglas de Macapá, a Lúcia lá de Natal, maravilha. Luluca Magalhães de Balneário Camboriú, Vânia de São Paulo. Pessoal, é isso, hein? Ó, continue aqui no nosso canal, não saia do nosso canal. Eu preparei 2 vídeos para você, tá bom? Esse vídeo aqui sobre como combater a má circulação e esse vídeo aqui sobre frutas que ajudam também na má circulação. Ótimo domingo para você, um grande abraço, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal!